Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. E sem assim mais delongas, a nossa reflexão hoje está em 1 Coríntios 10. Vamos ter algumas considerações, tá bom? Pai seja convosco. Peço a vocês, para estar curtindo nossos vídeos, tá bom? Compartilhando com outros, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Mas o mais importante é curtir e comentar, tá bom? Vamos interagir, porque nós estamos entendendo ou estamos evoluindo. Vamos avançar? Vamos parar? Entende? Vamos tentar avançar nesta graça e conhecimento da palavra de Deus. Desse nosso jeitinho, tá bom? Preste atenção, hein? Vamos ler. Conselho contra a idolatria. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais, que está falando, do aquele povo lá do Egito, Nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos o que? Em Moisés, foram que? Batizados, Tem alguma passagem que vocês viram lá Moisés batizando alguém? Então, batizados, é a forma o quê? De ter ouvido e não só no ouvir, mas no praticar, a palavra de Deus. Então, foram batizados tanto na nuvem como no mar. Preste atenção. Todos eles comeram do mesmo alimento. Mas o alimento é físico, o alimento é espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual. Então estamos falando de coisas espirituais. Porque bebiam de uma pedra espiritual. Preste atenção. Que os seguia. Então, estamos falando de um povo que estava lá no Egito, Viu aqui quando falou, A nuvem e o mar, com Moisés. Então, e a pedra era o quê? Cristo. Cristo já estava o quê? Desde o princípio, Igual fala lá em João 1, versículo 1, Desde o princípio, O verbo já estava. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, nós estamos aprendendo a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, o que está dizendo, para nós crescermos na graça e no conhecimento. Então, estamos lendo como ela é. Não estamos fazendo a exegese, extraindo palavras que não estejam já interpretada, Então, que não sejam eles idólatras, como alguns deles foram. Deles quem? Estamos falando daqueles, viu lá no princípio, que estamos falando daqueles que andaram no Egito. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para o quê? Se divertir. Paulo estava aqui falando com quem? Com os coríntios, sobre tudo aquilo que aconteceu lá no passado. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo, o verbo, à prova, Então, quando aqui estamos já depois da cruz, Quando Malaquias
né, 3 lá fala assim para pôr a prova, provai. Deus, estamos falando ali num pacto que é da lei, mas nós estamos no pacto que é da graça, né? O Messias já veio. Então, ali quando fala põe a prova, então sabemos que Malaquias estava falando com um povo rebelde. Malaquias foi o último profeta antes do Messias, não é isso? Foi 400 anos depois veio o Messias. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, lá é um contexto, né? É uma história, né? Para nós entendermos, mas não é doutrina, né? O sistema tem que pôr isso na cabeça. Não é doutrina. Assim como aqui foi doutrina para aqueles que estavam sendo o quê? Agraciado e compreendendo, começando a entender a graça, né? Então, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram que mortos pelas que serpente. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos, né, pelo exterminador. Tá entendendo? Então vamos entender a Bíblia como ela é. Paulo pelejava, né, com todos aqueles, os coríntios, os efésios, todos, né, trazendo à memória deles, né, que o pacto, né, da lei para o pacto da graça era uma transição, né, que iria se concluir, mas Cristo, né, ele já tinha o quê? João 3,16, né, foi cumprido, gente. A obra de Deus foi cumprida. Então, a obra do sistema é o quê? É passar, né? É entender, para o povo entender, né? Que a salvação já foi o quê? Já foi feita, é o Efésios 2,8. Mas temos que entender, né? Entender a palavra. Então, vamos aqui entender. Aqui. Paulo, ele disse... O Gálatas 3, Gálatas insensatos, que ele tinha também falado sobre, né, o evangelho eterno né, naquela região toda. Mas eles davam um passo para frente e 3 para trás, porque estavam acostumados com o pacto da lei, assim como nos dias de hoje, não é verdade? Falam que entendem a graça, mas vivem falando, né, vivem nos passos de Jesus de Nazaré, do qual Jesus de Nazaré ele veio cumprir a lei. Então, ele estava ali no tempo de Jesus de Nazaré, não tinha o quê? A graça. Foi depois da cruz, né? Romanos 10,4. Não é verdade? Então, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto? Preste atenção. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vocês. Receberam o Espírito, tá vendo? Né? As coisas espirituais pelas obras, né, dos judeus, dos fariseus, das obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado o quê? No Espírito, né? Agora querem o quê? De novo, se voltar, né? Se aperfeiçoar na carne. Será que vocês só fizeram tantas coisas em vão? Fizeram tantas coisas em vão? Eu vou pegar outra versão para a gente compreender melhor. Então vamos tentar compreender melhor. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Por que vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo, né? Tão claramente como se eu tivesse que exibido diante de vocês um quadro com um retrato de Cristo morrendo na cruz. Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Tá vendo? O tempo todo estamos falando, né,
dos judeus, de Israel, né? Com Malaquias 3 lá, Malaquias 2, Malaquias 1, tudo estava falando ali, advertindo que a vinda do Senhor para eles se consertarem. Malaquias, né? Ali está falando, vocês veem ali Malaquias 2, ali no partir do versículo 17, está ali falando, dando advertência, porque 400 anos depois o Messias viria, e ali era a última advertência. Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé? Naquilo que ouviram, né? A palavra de Deus vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é palavra de sabedoria humana. Será que vocês, né? Que vocês ficaram completamente o que? Loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual, no princípio, né? Por que vocês pensam que a tentativa em obedecer, né, obedecê-las agora, né, o fará cristãos mais fortes? Então, cristãos é aquele que segue, né, a palavra da cruz para cá, né? Cristãos, verdade? Então, de Malaquias para lá, né, é história, contexto, né? Vocês sofreram tanto pelo Evangelho, né? O Evangelho é o quê? A novidade de vida, é boas novas. E agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. Então não fiquem aterrorizados com Mateus 24 e passando como doutrina, porque ali estava falando do final dos tempos, né? Final dos tempos o quê? Da lei, final dos tempos o quê? Do templo físico para ter o templo espiritual, né? Hoje não é mais casa do tesouro, né? Porque hoje casa do tesouro somos aqueles que têm o tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, naquela geração, Mateus 24, versículo 34, 35, né? Ali está falando que naquela geração acabou aquele tempo, não é verdade? Do templo físico, não é verdade? Então, lembre de Mateus 24, no início, os discípulos mostrou a beleza do templo, e Jesus disse que não ficaria pedra pedra sobre pedra. Então, para terminar, vamos ler aqui, ó, Eclesiastes 1, versículo 4. Gente, nasce e morre, mas a terra permanece para sempre. Amém? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E Jesus de Nazaré foi que veio, né, para reunir o povo e fazer aí ele era um noivo que veio para a noiva, né? E assim depois mandou a noiva se ajustar, né? Que é as cartas da igreja da Ásia, não é verdade? E assim aquela que se ajustou entrou no reino de Deus, né? Na aliança eterna, que não se renova e nem se revoga, porque foi o noivo que veio e casou. Então, Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra, né? O novo céu não há mais noivo, é esposo, e a nova terra não é mais igreja, né? É a noiva do Cordeiro, né? Quem foi Jesus Cristo? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Né? Colossenses 1,13, né? Tirou das trevas e levou para o reino do seu amor. Tirou ou não tirou? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, né? O mar, sofrimento. Vi também a cidade santa nova, Nova Jerusalém, não é mais a física, que descia do céu, né? Da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha o que do trono e disse: Eis o tabernáculo de Deus, né? O tabernáculo de Deus é espiritual. Não existe mais, né, casa que eu adorei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Né? É bom congregar porque, como é costume de alguns,
ali o que está dizendo em Hebreus, que é bom se reunir, como era costume, né, de alguns que já estavam compreendendo a visão dos judeus, falava ali os judeus, né? Os judeus se reuniam no templo, então era bom que se congregar não é em lugar físico, mas é se ajuntar para poder compreender a palavra de Deus, né? Jesus mesmo evangelizou dizendo, onde tiver mais de um ou mais ou dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Ele não disse lugares específicos, é aonde estiver. Então é isso que está falando, né? Então é bom que se congregar, se ajunte, né? Se assembleie, tá bom? Então, eis o tabernáculo de Deus com os seres, o que? Humanos, tá vendo? Espiritual com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, né? Não de estatutos físicos. E Deus, o que? Mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, aqui, né, é a visão que foi dada a João no Teu. Então, aqui, o templo físico ainda não tinha sido derrubado, né, naquela geração. Foi no ano 70 DC, né? Então, eles enxugará todos os olhos da lágrima e já não existirá o que mais? Morte, né? Então, não existirá mais morte o que? Espiritual, né? Porque a física, é claro que morre, nasceu, morreu. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, né? Sentado no trono quer dizer, no mesmo poder, né? No mesmo poder, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Na verdade, disse-me ainda, tudo está feito, né? Ele não falou, vou deixar, né? Estatutos ou deixar o sistema, ou deixar isso, o fulano, o ciclano para, né? Como Jesus disse na cruz, está consumado. Aqui ele diz, tudo já está feito. A obra de Deus, ela né? Ela pede para nós adorarmos em espírito e em verdade, porque está feito. A obra que se faz é de humano para humano, né? Porque nós temos que ser aquilo que nós falamos. Então, mas a obra de Deus, ela já foi feita. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega e o princípio e o fim. Tá bom? E a quem tem sede darei de graça. De graça. Então, Malaquias para trás é a história de um povo rebelde. Darei de graça da fonte da água da vida. Lembra que Jesus falou àquela mulher da Samaritana, se beberes desta água, jamais terá sede. Né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Não fala que você vai ficar se libertando, toda hora indo na frente se libertar. Vem aqui se libertar, vem aqui se consagrar. Entendeu? Então preste atenção. Pai seja convosco. Vamos ficar aqui para finalizar apenas com este título. Cristo, o vencedor da besta. Então ele foi vencedor. Ele não vai vencer, já venceu. Ele é vencedor também, o quê? Do falso profeta. Se inscreva, deixe seu like.